Fala pessoal, já que a gente está falando aqui dos dados do censo do IBGE, vamos dar uma olhadinha aqui nesse infográfico que o Jean trouxe para a gente aqui, que permite consultar a população por cidade. Tem um convite para você, não estou ganhando nada com isso, mas bem bacana esse infográfico aqui para a gente poder estar dando uma perspectiva de como se comportaram nas diferentes regiões, diferentes municípios, estados brasileiros, esse crescimento ou redução da população. Lembrando, fiz um vídeo agora há pouco aí falando sobre isso, ó. O Brasil tem 203 milhões de habitantes, pouco mais do que isso, e a gente tem 4,7 milhões, quase 5 milhões a menos do que a última estimativa do IBGE para a população. A população cresceu em um pouco menos de 6,5%, abaixo daquilo que se imaginava para esse ano de 2000 para até 2022, tá galera? O G1 trouxe aqui um infográfico desenvolvido para consultar a população de acordo com os municípios brasileiros, 5.570 municípios brasileiros. E aí a população está distribuída, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui abaixo, como está funcionando isso. Até coloquei aqui a cidade de São Paulo para a gente poder começar a olhar pela cidade de São Paulo. São Paulo. Nós temos uma variação da população de 2022, 11.451.245 habitantes, é a maior população, o município com o maior número de habitantes no Brasil. Em 2010 eram 11.253.503 habitantes. Então, houve um crescimento da população em São Paulo, mas uma taxa de crescimento que foi baixa, 1,76%, tá, galera? Diferentemente do que muitos pensam, a população não está crescendo nesse ritmo acelerado como se pensa, como se imaginava, ou como se tinham décadas atrás, tá? Dá para ver aqui como é a densidade demográfica. A gente tem uma densidade demográfica, pessoas por quilômetro quadrado, né? De pouco mais de 7.527 pessoas por quilômetro quadrado. Por residência, nós temos uma média de 2,65 moradores por domicílios, ou seja, menos de 3 pessoas por casa lá em São Paulo. Bom saber disso, galera. Dá para dar uma brincada aqui, ó. Você vê que a gente tem a setinha para cima que mostra o aumento da população, lugares onde houve aumento, e nós temos em vermelho aqui onde houve redução. Ó. A nível de Brasil, ó, nós temos aqui essas setinhas indicando, ó, você vai passando e vai mostrando essa população, você vai passando de acordo com os municípios aqui, você vai vendo, e você pode clicar direto aqui e já escolher o município. Vimos São Paulo, vamos ver o Rio de Janeiro, né? Vamos dar uma olhada aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vamos ver, segunda maior metrópole, como teve essa variação, ó. População, 6.211.423 habitantes em 2022. Olha só, galera, que diferente de São Paulo, nós tivemos uma redução da população que foi parecida à taxa de crescimento de São Paulo. Só que aqui no caso do Rio de Janeiro a população diminuiu, né? Eram 6.320 e agora são 6.211. Então a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, diminuiu cerca de 1,72%, uma taxa de crescimento que foi negativa, tá? Vamos dar uma olhada aqui na densidade demográfica, pouco mais de 5.174 pessoas por quilômetro quadrado e pouco mais de 2,5 pessoas, né? Moradores por domicílio aqui no Rio de Janeiro. Então, galera, dá para dar uma brincada boa para poder tentar conhecer. Vou pegar aqui o meu município. Eu vivo no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada de Barra Mansa. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não tenha ouvido falar, mas Barra Mansa no interior do estado onde eu vos falo. Nós tínhamos em 2010 176.947 habitantes em 2010. A população de 2022 caiu para 169.899, população de 2022, tá, galera? Então, quase 4% de crescimento negativo, na verdade, de redução, né, do crescimento populacional dessa minha cidade. Minha cidade aqui no interior do Rio de Janeiro, ó, tem uma densidade demográfica de cerca de 310, pouco mais de 310 pessoas por quilômetro quadrado, né? Você vê que, se comparando com o Rio de Janeiro, com São Paulo, bem menor, né? Onde você tem mais de milhares de pessoas por quilômetro quadrado, aqui a gente tem centenas, né? E por residência, uma média que é semelhante de Rio e São Paulo, 2,7 moradores por domicílio. E aí, galera, qual será que é o da sua cidade? Não sei onde você está vendo aqui esse vídeo, mas qual será a população da sua cidade? Será que ela aumentou? Será que ela diminuiu? Vamos ver mais uma cidade, vamos ver Belo Horizonte também. Belo Horizonte, vamos ver como foi a situação de Belo Horizonte, ainda no sudeste brasileiro, né? População em 2010, 2.375.609 habitantes. A população agora é de 2.315.560, ou seja, houve uma redução de 2,53%. Outra capital aí onde a população diminuiu. A densidade demográfica quase 7.000 pessoas por quilômetro quadrado. Bastante gente por quilômetro quadrado. E a média fica nessas cidades que a gente já viu aí como Rio, São Paulo e a minha Barra Mansa,
pouco mais de 2,5 moradores, né, por domicílio. Então, galera, você vê que tem coisas que até são semelhantes. Vamos ver uma cidade lá no sul do Brasil, vamos ver Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre. Tá parecendo que eu estou muito ligado ao sudeste brasileiro, mas é por conta dessa questão local da nossa vivência, né? Vamos ver Porto Alegre. A população em 2010 era de pouco mais de 1.400.000 habitantes, 1.419.351. A população caiu para 1.332.570. A população em 2022, uma redução do crescimento populacional de mais de 5%, 5,45%. Pessoas por quilômetro quadrado, densidade demográfica, 2.689 pessoas, quase 2.690 pessoas por quilômetro quadrado, por domicílio, 2,37 pessoas por domicílio. Então, galera, dá para brincar aqui bastante para tentar conhecer qual é a realidade aí da sua região. Vamos pegar uma aqui no Nordeste brasileiro, vamos pegar Recife, uma capital importante aí do Nordeste. Vamos dar uma olhada em Recife, como foi essa variação populacional. Recife tinha 1.537.704 em 2010 e essa população caiu, também reduziu, para 1.488.920 em 2022. Uma taxa de decreção, né? Decresceu 3,17%, tem pouco mais de 6.800 pessoas por quilômetro quadrado e tem 2,7 pessoas vivendo por domicílio lá em Recife. Para finalizar, vamos ver uma da região norte, vamos ver Manaus, uma capital importante, né? Vamos ver como é a situação em Manaus, como foi essa variação em Manaus. Ó, Manaus tinha em 2010 1.802.014 habitantes e olha só como cresceu a população de Manaus, hein, pessoal? Uma variação para cima. 2.063.547 em 2022, uma taxa de crescimento espantosa, né? 14,51%. Olha só como a situação de densidade demográfica é menor do que a minha cidade no interior do Rio de Janeiro. Uma densidade demográfica de 181 pessoas por quilômetro quadrado. E a gente tem uma média de pouco mais de 3,2 pessoas vivendo por domicílio. Você vê que, inclusive, o número de pessoas por domicílio é maior do que as cidades que a gente viu no sul e sudeste agora há pouco e com um crescimento que chama a atenção. Um crescimento populacional bem significativo. Galera, por que será que a gente está vendo essa situação no norte brasileiro? O que distingue o norte do restante do Brasil? A gente pode deixar aí nos comentários. Você quer que a gente analise alguma cidade, verifique algum dado específico de algum lugar, de alguma região brasileira? Deixa nos comentários aí que daqui a pouco a gente volta trazendo mais geografia em pauta para você. Eu fico por aqui, mas já fazendo um convite, a gente vai destrinchar esses dados do IBGE nas próximas semanas, tentando entender que país é esse que a gente vive. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui, galera!